Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula remota. É um pouquinho diferente do que a gente faz aí no dia a dia. A gente tem que se adaptar a essas mudanças e estamos aí em plano de contingência, todo mundo em casa, né? Menos nós que trabalhamos. Principalmente a gente está no serviço público de saúde, está sendo bem difícil lidar com os pacientes, com essa epidemia, sendo bastante complicado, né, lidar com a situação, é uma coisa um pouco diferente, a gente não espera, e está sendo um pouco difícil, né, e a gente tem que se adaptar. Então aí a gente entrou nesse plano de contingência por conta do coronavírus, né, o Covid-19, que a gente já comentou em sala de aula, a gente já falou de alguns aspectos, principalmente aspectos sorológicos, então, dos exames laboratoriais, né, iniciais, né, esse atual fluxograma, e a gente entrou com cuidado agora, extremo, né, então as faculdades, as escolas, né, hoje saiu uma nota, né, hoje dia 18, saiu uma nota falando dos shoppings, né, do transporte público aqui na região do ABC. Não creio que isso vai se espalhar e vai tomar cada vez mais medida. Não se importem com barulho. Eu moro perto do aeroporto, então barulho de avião é constante. Em 5 minutos passa um avião. E o barulho é bem alto. E aí a gente tem que tomar essas medidas. Né? A gente entrou agora com as aulas remotas. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? A gente espera que pouco, para que a gente volte com as nossas aulas presenciais, para que esse risco seja diminuído, para que os nossos pacientes fiquem bem, para que seja diminuído esse risco, né, para os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, principalmente, atual grupo de risco, e a gente vai tocar, tá, as aulas. Então, como que vai funcionar? Todo o conteúdo, então eu vou dividir as aulas assim como a gente divide nossas aulas convencionais, né, da forma convencional. Então, vai ser dividido em aulas, né? Cada aula tem um conteúdo, assim como foi entregue para vocês no conteúdo programático, no plano de ensino, vai ser dividido da mesma forma, tá? E aí eu vou entregar um capítulo para vocês toda a aula. Então eu entrego um capítulo de um livro. No momento a gente vai estudar aí Walter Mota, que é um livro de bioquímica aplicado para bioquímica clínica. Há alguns materiais do Tratado de Análises Clínicas. Eu acho que eu já comentei com vocês sobre ele, inclusive. E eu vou pondo esses capítulos, então eu peço que vocês façam a leitura do capítulo antes da aula, porque esse capítulo, aquela conversa que a gente tem no início das aulas, com a parte, né, básica, para a gente retornar aquela parte clínica que vocês tiveram nas matérias básicas e clínicas, para a gente aplicar na interpretação clínico-laboratorial. E aí tem um capítulo, a gente vai ter essa videoaula, que vai ser como o nosso dia a dia, vai tentar deixar o mais natural possível. A gente não é acostumado com esse tipo de mídia, com esse tipo de material, a gente gosta de sala de aula, então às vezes pode, né, ter alguma diferença na questão da passagem do conteúdo, né, na transmissão de conteúdo, mas espero que com o tempo a gente vai se adaptando. A gente vai criar os fóruns. Os fóruns vão servir para quê? Os fóruns eles vão servir como se fosse a nossa discussão que a gente tem clínico laboratorial, no qual eu aponto o paciente, a gente discute os exames laboratoriais e a gente vai fazer isso junto, tá bom? Então ele vai ficar aberto para a sala e a gente discute isso junto no decorrer do fórum. E esse fórum ele vai acontecer a cada semana, tudo bem? Então acontece a aula, ele fica aberto durante a semana. Próximo assunto, próximo fórum. Uma nova discussão, novos exames, um novo paciente. Tá? E a gente discute esse paciente durante a semana e eu vou pedir para vocês a participação. Tá? E atividades avaliativas por meio de questionário, que vocês vão ter algumas questões, vocês respondem essas questões, e aí a gente é uma outra forma de avaliação. Então vocês serão avaliados pela participação, tá, da videoaula, então participação da videoaula, a participação dos fóruns e as respostas, né, a assertividade das respostas
da atividade avaliativa que ela vai ser dada no fim de cada aula. Tudo bem? Então, essa é a forma de avaliação desse semestre para a matéria de interpretação clínico-laboratorial. Então, qualquer mudança, a gente conversa novamente, tá? E hoje a gente inicia o nosso assunto com sistema renal, tá? Então, a gente acabou a parte hematológica, a gente discutiu, a gente falou sobre as anemias, a gente conversou sobre as leucemias, algumas alterações hematológicas, alterações citológicas, também a gente aplicou em cima dos casos, e agora a gente começa com a bioquímica, tá? E a bioquímica a gente começa com o sistema renal. Então, a gente vai ter aí o nosso sistema renal, então ele tem principalmente as enzimas renais, né? Ele é formado basicamente das enzimas renais e do exame de urinálise, e aí um acréscimo que é o dimorfismo eritrocitário. Tudo bem? E é isso, tá? E qualquer dúvida eu peço que vocês mandem e-mail, tudo bem? A gente vai tentar deixar o mais prático possível, mais dinâmico, tá? E a gente vai tocar as nossas aulas assim, a partir de hoje, tá? Renal, a gente inicia pelo estudo da urina, da urinálise, e a gente também tem outros metabólitos, algumas outras enzimas, que a gente avalia não somente a função renal propriamente dita, como algumas outras condições do nosso organismo, né? Então a gente consegue verificar algumas doenças metabólicas, doenças hemolíticas, doenças hepáticas, tá? Patologias raras. Então, quando a gente avalia a função renal, trato urinário, a gente tem aí vários parâmetros do corpo inteiro, não somente sobre a função renal propriamente dita, né, a injúria do rim, mas a gente consegue avaliar outras coisas. Nós temos o aparelho urinário, então nós temos aí, a gente consegue ver na imagem, né, os dois rins, ureter, né, os vasos renais, a suprarrenal, né, acima do polo renal, a gente consegue, né, apontar aí. Nós temos também aqui a cava e a aorta abdominal, a bexiga e a uretra. Tá? Então aqui a gente tem a formação do nosso sistema renal. O rim, ele é composto aí pelo córtex renal, a parte mais externa, a medula renal, a parte interna, no qual a gente vai ter as unidades funcionais dos rins. Tá? Nós temos a artéria e a veia. Tudo isso, aí o rim ele faz basicamente a filtração plasmática, né? Então ele faz a filtração plasmática nas unidades funcionais, ele devolve o que tem que devolver, ele faz a reabsorção, e aí ele faz a excreção de algumas substâncias que não são boas para o nosso organismo, substâncias tóxicas, substâncias provenientes de produtos do metabolismo, e ele manda para fora, ele excreta isso pela urina, tá? Então, tudo que é formado de urina, ela vai passar pelo pelvis renal, ureter, vai para a bexiga, uretra e é excretado pelo nosso organismo. Nós temos a cápsula de proteção externa do rim, que é uma película fininha, né? aquela película brilhante que a gente vê no tecido, quando a gente vê o órgão fresco. E o néfron, que é a unidade funcional do rim propriamente dita, e o glomérulo. Tá? Nós temos aí os túbulos renais. E aqui, né, o principal sistema. Então, nós temos a arteríola eferente e a arteríola aferente, a cápsula de Bowman. Então, a gente tem essa microvascularização, onde ocorre a filtração plasmática, né, onde é dividido o sangue total do plasma, onde passa, né, a porção do plasma para dentro dos túbulos renais. A partir daí a gente tem absorção e excreção de substâncias. Então, no início, a gente tem primeiro a filtração, que acontece na cápsula de Bowman. A gente vai ter a reabsorção de alguns íons, tá? A gente tem sódio, né? A gente tem nitrogênio, hidrogênio, a gente vai ter água, cloro, glicose, aminoácidos. Tudo isso
é feito na reabsorção. Então, a gente não deve excretar essas substâncias numa grande quantidade. Ela tem que estar presente na grande parte no plasma, tudo bem? E aí, quando a gente tem ela sendo excretada, é sinal que tem alguma coisa errada com o nosso rim. Aí lá para o final, nós temos a secreção de algumas substâncias, sódio, água, aldosterona, hormônio importante, a gente vai discutir ele mais para frente. E aí nós temos a excreção, tudo bem? Das substâncias. Então a gente tem o tubo coletor, ali é produzido a urina, e a urina é enviada ali pelo ureter até chegar na bexiga, tudo bem? Uma outra imagem, a gente consegue ver a reabsorção de água. Então, para manter a hidratação do nosso organismo, a água, a gente tem a reabsorção durante praticamente toda a passagem, né? Em 2 pontos importantes a gente tem essa reabsorção da água nos nossos túbulos renais. Primeiro exame, nós temos a urina 1, né? Então, um exame de urina 1, ele me dá um perfil muito grande sobre vários pontos do paciente, do metabolismo do paciente. Eu consigo avaliar vários pontos do metabolismo, vários sistemas. Eu consigo avaliar não somente o rim, a função do rim, como o metabolismo de glicose. Eu consigo avaliar lesões hepáticas, eu consigo avaliar doenças hemolíticas, diversos pontos. E a urina no Brasil, ela é normatizada, tá, pela BNT. A norma é a 15.268 e ela é válida a partir de 2005, tá? Então, a partir de 2005 a gente foi padronizado o exame de urina 1 no Brasil. Coleta do material. Então, a gente faz a coleta da urina de qual forma? A coleta convencional masculina ela é feita em algumas etapas, né? A coleta masculina e feminina. É importante a higienização, tá? Na hora da coleta, o cuidado com o material deve ser colhido corretamente, senão a gente tem diversas interferências na análise do nosso exame. Então, tudo inicia pelas lavagens das mãos, a gente tem que fazer a exposição da glande, né? Mantendo o prepúcio retraído, lava-se o pênis com água e sabão, enxuga-se com uma toalha de papel, e aí o paciente, a gente recomenda que o paciente faça o primeiro jato urinário no vaso. Então ele tem que desprezar o primeiro jato, ele interrompe a micção, continua a micção no tubo coletor, tá? Esse tubo coletor ele não tem conservantes, tudo bem? Usualmente ele não tem conservantes e ele é hoje em dia entrega para o paciente um kit. Nesse kit ele vem um frasco, tá? E um tubo tipo Falcon. Tem laboratório que trabalha somente com frasco, tá? Porque ele dá tampa redondinha. O paciente ele vai urinar nesse vaso, nesse pote, e aí ele despreza o restante no vaso sanitário, tá? A gente tem que recomendar a boa vedação do material e ele tem que ser enviado o mais breve possível para o laboratório. A urina é um dos materiais mais sensíveis à questão de tempo, temperatura, tá? Então ele tem que estar refrigerado e ele tem que ser enviado aí em um período curto ao laboratório. Aí a coleta feminina inicia com a lavagem das mãos, afasta os grandes lábios, lava a região vaginal com água e sabão, enxágua bastante para não ter restos de solução detergente, isso interfere no exame, então tem que bastante água, enxágua, né, de frente para trás. E aí a mesma coisa, despreza o primeiro jato, interrompe a micção e continua coletando no frasco. E vai até a marca do frasco, né, e despreza o restante, fecha, né, veda bem e envia ao laboratório, entrega
né, ao técnico ali que está no momento. O ideal, né, que seja a coleta primeira urina da manhã, seja coletada a primeira urina da manhã, pela concentração de substâncias de metabólitos ali na urina. Durante o dia a gente vai ingerindo água, a gente vai tendo pontos diferentes do metabolismo e acaba alterando um pouco a urina. Então o ideal é que a urina seja coletada de manhã, porque a gente passou ali o período noturno, né, tendo diversas funções, isso é importante, que a gente consegue ter a maior parte dos metabólitos ali presentes na urina. Dependendo do que a gente coletar, a gente consegue identificar se essa urina ela foi coletada no período da tarde, no período noturno. Não deu jeito, não tem jeito. Olha, não consegui coletar. A gente dispensa o paciente? Não, o paciente ele aguarda 4 horas, né, da última micção. A concentração e produção da urina ela é constante, então com 4 horas ele vai ter volume urinário, se ele não tiver nenhuma alteração relacionada à hidratação ou uma insuficiência renal. E ali ele faz a coleta após 4 horas. O ideal, atualmente, o ideal para sepsia, além da água e sabão, ou na ausência da água e sabão, é a clorexidina aquosa, tá? Não é álcool 70, tá? Não se passa álcool 70 em mucosa genital. Então, na concentração de 0,2 a 0,5%. Isso é o recomendado, tudo bem? Ele vai ser bactericida, virucicida, fungicida, tá? Qual que é o ponto? Quando a gente fala da questão de secar bem a região, né? Tem paciente que põe um excesso de clorexidina na hora de fazer a coleta. O que vai acontecer? A presença da clorexidina na urina diminui glicose e corpos cetônicos. Então você pode apresentar ali, dependendo da concentração que você tiver de glicose, de corpos cetônicos, você pode apresentar um resultado falso negativo. Tudo bem? Em alguns pacientes, a gente faz a coleta, né, por meio do catéter de demora. Então, a gente tem o catéter de demora e a sonda de alívio. Tá? A gente tem esses dois. O catéter de demora ele é inflado dentro, né, a partir do momento que a ponta do catéter ele passa pelo canal do ureter, ele chega dentro da urina, a gente infla esse catéter. E ele consegue, por isso que é sonda vesical de demora, né? Porque ela fica ali um tempo no paciente. Então, paciente acidentado, paciente em urgência e emergência com trauma, pacientes em UTI, né? Pacientes bastante debilitados, né? A coleta é pelo catéter de demora, mas tudo isso é notificado ao laboratório, tá? Quando se entrega o material, deve ser identificado porque há algumas alterações, né? Tem uma possibilidade de ter uma maior presença de bactéria. Caso o paciente tenha glicosúria, ela com o tempo vai diminuindo na urina, porque a urina ela vai ficar ali dentro da bolsa. E ocorre a glicólise, né, por conta das bactérias, elas consomem essa glicose e aí a gente tem uma alteração do resultado. Né? Então, o ideal é que o paciente, quando ele começa a produzir urina, a gente coleta o material. Tá? Lembrar que tem alguns pacientes que usam, né, a sonda de demora, alguns pacientes cadeirantes. Então, esse paciente às vezes é letivo, vai ao laboratório fazer o exame de rotina, a gente precisa fazer toda essa recomendação para ele, tá, da questão da coleta desse material. Aí a gente tem a sonda de alívio, né, que ela é introduzida só para aspirar ali a quantidade atual de urina na bexiga, é usada em algumas situações hospitalares. E também é uma forma de fazer a coleta. Também deve seguir todo o cuidado. A chance de contaminação do material é grande, tá? Lembrando que a urina ela tem ausência de micro-organismos, tá? Não deve ter bactérias na urina. Se tem essa amostra, ela foi contaminada, ela pode ter sido contaminada ou foi algum procedimento de coleta, não houve asepsia correta, ou o paciente tem realmente alguma infecção ali bacteriana, tá, no material. Mas a urina ela não pode ter bactérias, tá? Ela é um material estéril. A gente tem ausência de micro-organismos. Para alguns bebês e alguns procedimentos cirúrgicos é feita a punção suprapúbica, então você entra com
com uma sonda, né, guiada por agulha, e você, pela parede abdominal, você consegue fazer a injeção e aspirar o conteúdo urinário. Tudo bem? A amostra pediátrica tem esse tubo coletor de urina, tá vendo? Ele tem um adesivinho, ele parece uma bolsinha, então você faz a higiene muito bem feita da região, tá? Então faz a higiene muito bem feita da região genital. E aí a gente seca bem, fixa esse coletor e deixa na criança ali durante um tempo no laboratório. Ela vai com certeza ali produzir urina e a gente consegue coletar esse material e enviar ao laboratório. Transporte. O que é recomendado pela ABNT e pelas RDCs de laboratório, pelas sociedades, pela RBAC, pela SBAC, né? 4 horas é o tempo máximo para análise após a coleta. Temperatura de tocagem de 6 a 8 graus e sempre analisar o material em temperatura ambiente, tá? Retirou a amostra refrigerada, não analisa ainda, tá? Deixa chegar a temperatura ambiente, porque a amostra com temperaturas baixas, elas não fazem reação química quando a gente fazer lá a análise química da urina, e aí a gente vai ter resultados negativos, tá? Resultados falsos negativos. Rejeição da amostra, período menor que 4 horas de micção, tá? Então, períodos menores de 4 horas de micção. Amostras passadas de 5 horas da coleta, então coletou a amostra, ela passou o dia, esqueceram de levar uma tubaia para o laboratório, e aí a amostra está com 12 horas. Descarta a amostra, pede nova coleta. A coleta em frasco inapropriado, então frasco de perfume, potes aleatórios, coisas que, né, você não sabe se estava limpo. Então, qualquer outro tipo de frasco, né, a gente rejeita a amostra. E material contaminado, como alguns objetos, né, a gente vê de tudo, né, material, todo tipo de contaminação desse material a gente descarta. Coletas, né, de pacientes em período menstrual, a gente rejeita a amostra, a gente não faz a amostra por conta da hematura, a gente vai acabar liberando isso no laudo, só que é um resultado que não é clínico, tá? Amostras com volume insuficiente, então coletou 2 ml de amostra, 3 ml, a gente não consegue fazer a parte microscópica, a gente consegue fazer somente a parte química. Alguns laboratórios eles fazem a parte química e no laudo coloca uma nota de que não conseguiu fazer análise microscópica. Tá? Frasco quebrado rachado, que houve extravasamento da amostra, ou com souvenirs, que são os objetos infinitos que podem estar dentro de material, urina, fezes, a gente encontra de tudo, tá? Quando o paciente leva a amostra para o laboratório. Padronização de cor. Então, a urina ela tem a sua coloração, né, natural. Tons de amarelo. E aí a gente tem esses tons de amarelo âmbar, amarelo escuro, amarelo citrino, amarelo claro. São essas cores elas são normais, tá, para a urina. Lembrando, quanto mais escura a urina, qual que é o ponto? Desidratação, tá? Então, quanto mais escura a urina tiver, é sinal de desidratação, tudo bem? Lembrar de beber água. Alterações patológicas de cor. Então, a gente pode ver uma urina alaranjada. Essa urina ela pode estar alaranjada por uma questão, né, de lesão do paciente ter alguma lesão de ducto biliar, alguma lesão hepática, com aumento de bilirrubina. E aí a gente tem a alteração da cor da urina. Corantes alimentares, nifrofurantoína, medicamento para tratar a infecção do trato urinário, ele deixa a urina alaranjada naturalmente. Fenidione, que é um anticoagulante, também deixa a urina. A urina esverdeada, né, o verde Hook, acontece, vem bastante para o laboratório. Geralmente pode estar associada à presença de pseudomonas. A gente tem alguns relaxantes musculares que deixam a urina esverdeada e corante alimentício. A urina azulada, a gente
tem um Cistex, que é um medicamento para cistite. Cistite é infecção da urina, da bexiga, geralmente vem associada a uma infecção de trato urinário mais elevado e evolui para uma cistite. Pacientes que fizeram uso do azul de metileno, seja em procedimento cirúrgico, pacientes que fizeram uso de balão gástrico, que tem um conteúdo com azul de metileno, às vezes esse balão ele rompe, né, dentro do paciente, dentro do estômago. Isso não é risco, tá? Não traz risco de vida. Mas aí esse líquido ele acaba sendo absorvido e excretado pelos rins e a urina acaba ficando azulada, tá? Tem gente que usa azul de metileno para vasoconstrição em alguns procedimentos, né? Um procedimento bem antigo, utilizar azul de metileno com essa finalidade. E também nas meta-hemoglobulinemias, a gente tem um paciente com a urina azulada. Pacientes fazem uso de Viagra e também corante alimentício, tá? Corante alimentício, geralmente corante verde. A gente come lá um doce, um bolo com glacê lá, chantilly bastante verde ou um azul bastante forte, a gente acaba ali excretando a urina. Urina avermelhada, tá? A gente tem nos casos de hematúria, mioglobinúria, pacientes que usam rifampicilina, que é um medicamento para tuberculose. Contaminação menstrual, a gente tem que tomar cuidado, que se a gente comprova que é contaminação menstrual, a gente consegue visualizar quando a urina tem menstruação, a gente rejeita a amostra. E também por tá? A urina escura, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse paciente pode ter presença elevada de metahemoglobina, então a gente tem que reportar esse resultado. Tem um antiprotozoário, metronidazol, que é usado para giardíase, né? Ele pode deixar a urina bastante escura, tá? Uma cor ali próxima da cor de Coca-Cola. E também pacientes que fazem uso de levodopa, tá? Antiparkinsoniano, né? Esse paciente ele pode apresentar aí a urina escura. Outro parâmetro que a gente usa, né, então a gente já falou de cor, é a turbidez, né, a transparência, o quão transparente está essa urina. Tá? A urina é importante, a urina ela tem que ser límpida, então ela tem que estar ali na escala do amarelo e ela tem que ser límpida. Tá? Quando essa urina está escura, pode representar ali uma infecção, uma presença elevada de bactérias, de algum problema de metabolismo com esse paciente, uma insuficiência renal, e esse paciente aumenta a densidade da urina desse paciente, a urina acaba ficando escura. Tá? Então, como que a gente mede? A gente geralmente pega uma folha, né? Então a gente pode pegar uma folha de papel ou uma folha que tem algo escrito, né? De início é bacana para a gente ter um parâmetro do que é límpido, que é ligeiramente turvo, que é turvo. Então, olha lá, a gente tem aqui um exemplo. Lá no quadradinho, a gente consegue ver as linhas. Então, aqui a gente tem uma urina límpida, tudo bem? Aqui a gente tem uma urina ligeiramente turva. Tá vendo? Já vai apagar um pouquinho as linhas. Em a urina turva, a gente não consegue ver nada do outro lado, tá? Isso não é bacana. Então, a gente classifica a turbidez da urina entre límpido, ligeiramente turvo e turvo. Como a gente faz o exame de urina? Qual é a padronização de uma... Então, a gente tem os tubos cônicos, né? Ele é importante porque a gente consegue ver o volume da urina e facilita a manipulação na hora de fazer a leitura química. A gente pode ter a lâmina Cassel, né? Lembrando que a gente pode usar Cassel Neubauer, onde a gente usa bastante Cassel, ela facilita bastante a leitura. A gente consegue pipetar 10 pacientes seguidos, a gente consegue coletar 10 pacientes seguidos e fazer a leitura desses 10. É uma leitura rápida, a gente precisa só olhar esses 9 círculos. Né? Tá vendo? A gente tem 9 em cima, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem 9 em cima e 9 embaixo, tá? Cada círculo desse tem um diâmetro padronizado, a gente faz a contagem dos 9 círculos dos elementos, urina, leucócito, hemácia, e multiplica por 1000, tá? E aí a gente tem a leitura da nossa urina, né, os valores, né, da contagem de células.
Aí é a visualização da Cassel. Então, a gente faz a contagem, multiplica por 1000, né? A gente conta os elementos dos 9 ciclos e multiplica por 1000. Hemácia leucócito ele é quantitativo, tá? A gente sempre dá em número. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente contou 128, a gente multiplica por 1000, 128.000 hemácias, 128.000 leucócitos por ml, tá? Ele tem essa padronização. E quando a gente tem elementos qualitativos, presença de células, presença de cristais, a gente classifica como raros, moderados e numerosos. Tá? Existe uma padronização em questão de quantidade, o que é raro, o que é moderado, o que é numerosos, mas no dia a dia a gente usa mais o bom senso para saber o que significa, o que para a gente é raro, o que é moderado, o que tem muito, né, o que é numeroso. Aqui é Neubauer, a gente precisa da lamínula, Neubauer, a Cassel a gente usa, descarta, tá? Então a gente tem aí uma economia de tempo. A Neubauer a gente usa ela por um tempo, porém quando ela quebra a gente tem um prejuízo grande, tá? A gente consegue ver somente 2 pacientes por vez, né, nesses dois campos aí que a gente coloca. Na Neubauer então a gente conta, né, os 4 quadrantes. Multiplica por 250 e a gente vai ter uma quantidade de células por milímetro cúbico, tudo bem? E para análise química, nós temos a nossa tira reagente. Tem diversas marcas, diversos modelos, os parâmetros eles mudam um pouco. Tem marca que vai ter beta-HCG na fita, por exemplo. Em todas as fitas, tem marca que tem vitamina C, mas, né, o ácido ascórbico. Mas a gente tem ali uma padronização de reagentes que segue. Tá? Aí eu preciso de uma folha de laudo, que tem que estar do meu lado para me anotar os resultados, né, o que a gente viu na fita, o que tem na microscopia, papel absorvente, para a gente estar ali sempre limpando a fita, os tubos, gás e lenço. A gente precisa fazer a identificação dessa amostra, tá? Então, a identificação seriada, aqui a gente tem um estante bem grande, um volume grande de urina. Tá? Coletados aproximadamente 10 ml, tá? Existe uma pouca variação, tá? Aproximadamente 10 ml. Quando a gente tem uma amostra com menos de 5 ml, a gente tem que reportar no laudo que essa amostra tinha um volume insuficiente, mas que quando ele é abaixo de 5 a gente consegue fazer a leitura, porém esses valores eles vão dar ali diferentes, principalmente contagem de células, tá? E algumas dosagens bioquímicas. Já quando a amostra é abaixo de 2, 3 ml, a gente não consegue fazer a microscopia. Aí nós temos um laudo, né? Então lá embaixo ó, tem uma nota de rodapé, amostra com volume abaixo do ideal para análise. Caso os resultados não estejam relacionados com a interpretação clínica laboratorial, sugerimos nova coleta a critério médico. Então, amostras com volume baixo, a gente tem que reportar aí uma nota de rodapé. Química, a gente tem uma fita. Nessa fita, a gente tem essas almofadinhas que são chamadas de pchics. Aí a gente tem a densidade, pH, leucócito, nitrito, proteína, glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio, bilirrubina e sangue. Tá? Nas fitas, a gente também costuma ver leucócitos, que na verdade é uma reação da esterase leucocitária. E esse blood, né, o sangue, a gente consegue ver a presença de hemácia e presença da hemoglobina. Então, algumas marcas a gente consegue ter essa diferenciação no padrão de visualização do que é hemólise e o que é presença e o que é só a hemácia. Tá? E quando essa hemácia está hemolizada. Então, bilirrubina, né, que a gente tem as interpretações de cada parâmetro. Bilirrubina, então, dano do parênquima do fígado, icterícia obstrutiva. Tá? Urobrinogênio, dano crônico agudo do parênquima do fígado, icterícia hemolítica. Tá? E também estado patológico do trato intestinal. Corpos cetônicos, então, a gente consegue ver anomalias metabólicas e indicação da cetoacidose. Tá?
algumas amostras em ácido ascórbico. Tá? Ela é importante, tá? Porque minimiza os resultados falsos negativos da detecção de glicose. Então, quando a gente tem a presença do ácido ascórbico, geralmente a gente vai ter uma glicose negativa. Se o meu paciente tiver glicosúria, né, ele não vai constar na fita por conta de uma interferência, tá, do ácido ascórbico na leitura da glicose. Então é importante, né, me dar qualidade no meu teste, se o paciente consome, né, ácido ascórbico. Então, glicose, a gente consegue monitorar o diabetes. Proteína, então a gente consegue avaliar a doença do trato urinário e renal. Presença de sangue nas infecções graves dos rins, infecção do trato urinário, urolitíase, né, que é a pedra nos rins, e suspeita de neoplasias de bexiga ou de rim. Tá? A gente também consegue ver ali sangue em traumas, tá? Seja ele pequeno, um trauma de uretra, nitrito, infecções bacterianas dos rins ou do trato urinário, tá? Onde então tem desde a produção, a passagem da urina. Se eu tiver ali presença de BNGs, que a gente vai falar já, a gente consegue ver ali o nitrito positivo, tá? Leucócitos, doenças sintomáticas do trato urinário e também inflamação renal. Densidade, a gente consegue avaliar hidratação do meu paciente, tá? E concentração urinária. Tudo bem? Por conta dos rins, da função renal. Aqui um outro parâmetro, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver quando é presença de hemólise, tá? A gente vai ver a cor aqui num padrão. E quando a gente tem hemácias, né? Presença de hemácias, não de hemoglobina livre, a gente vai ver pontinhos, tá? Então assim a gente avalia essa hematúria, se essa hematúria, essas hemácias elas estão hemolizadas ou se tem presença das hemácias somente. Bilirrubina, urobilinogênio, corpos cetônicos, tá? Então aqui é o meu padrão de cor que a gente coloca a fita para fazer a comparação das cores e consegue avaliar. Então aqui eu tenho um semi-quantitativo, tá? Então ó, ele pode me dar aqui miligramas por decilitro de urobilinogênio. E ele me dá também um qualitativo, que eu tenho cruzes, tá? Então, uma cruz, duas, três cruzes. Por exemplo, aqui proteína, a gente tem 30, 100, 500 miligramas por decilitro. A gente pode liberar esse resultado em cruzes, né? Uma cruz, duas cruzes, três cruzes. Então, a gente pega a urina, a gente coloca essa fita, a gente tem que tirar essa fita imediatamente. Então, é só mergulhar, não pode deixar essa fita lá porque a gente contamina ela. Então, é só molhar, afunda ela lá na amostra. A gente já o excesso e aí a gente faz a leitura, né, a manual ou a automatizada, né? Tem alguns equipamentos que fazem a leitura e ele já me dá todos os resultados. O equipamento para mim, tá? Então, primeiro parâmetro, pH. O pH ele tem que estar de 5 a 6. A gente consegue avaliar aí o equilíbrio ácido-base do meu paciente. Urina ácida, pacientes com enfisema pulmonar, diabetes mellitus, pacientes com jejum prolongado, pacientes desidratados, com diarreia, pacientes com infecção por Escherichia coli e pacientes com dieta hiperproteica, tá? Urina alcalina, pacientes com hiperventilação, é um dado muito importante avaliar a urina alcalina, é um grande parâmetro indício para os médicos. Pacientes com um estado, né, com náusea e vômito, paciente que vomita bastante, ele acaba tendo ali uma alcalinização da urina por conta do equilíbrio ácido-base. Isso a gente vai ver na aula de equilíbrio ácido-base, por que isso acontece. Bactérias produtoras de urease e também amostras velhas, né? Então, quando a amostra está envelhecida, ultrapassada, amostra de um dia, dois, ela vai ficando alcalina. Proteína, né? A gente chama de proteinúria, né? A proteinúria ela acontece quando eu tenho mais de 50 mg por decilitro, né, de proteína na urina. Ela pode ser de causa pré-renal, renal e pós-renal. Como que a gente pode avaliar a questão da localização? A gente consegue indicar aí se ela é pré-renal, pós-renal ou renal pela presença de alguns cilindros. Isso a gente vai ver mais para frente, a gente consegue ter uma ideia, tá, do tipo de lesão. Pré-renal,
a gente tem a questão da hemólise intramuscular, lesão muscular e aumento de IgM, né, da nossa imunoglobulina M. Quando é causa renal, glomerulopatias, a questão de exposição a agentes tóxicos, pacientes com nefropatia diabética e pacientes hipertensos, tá? Apresentam proteinúria. E aí a gente guarda essa informação para a nossa aula de síndrome metabólica, que é mais para frente, tudo bem? A gente vai relembrar da questão da proteinúria para esses pacientes diabéticos que têm alterações renais e que são hipertensos, tá? Pós-renal, infecção do trato urinário inferior, trauma, contaminação menstrual e também pacientes com fluido prostático, presença de espermatozoide, apresenta sim proteinúria, tá? Então o paciente ejaculou há um tempo curto, do tempo de fazer a coleta do material, a gente vai ver presença de espermatozoide na urina e também presença de proteína, tá? O paciente vai apresentar uma proteinúria. E secreção vaginal. Glicose. A nossa filtração tubular normalmente é de 160 a 180 mg por decilitro. Tá? Quando a gente tem esses valores elevados, a gente vai ter glicosúria. Então, ele não dá conta de fazer reabsorção. Então, ele começa a excretar glicose pelos rins. Tá? Isso a gente vai ver pacientes com hiperglicemia aguda e pacientes com diabetes mellitus. Pacientes com pancreatite, que tem alterações, né, na liberação de insulina e também no carcinoma pancreático. Isso a gente vai ver com mais detalhe na nossa aula de diagnóstico do diabetes. Tá? Em pacientes com alterações corpos cetônicos. Lembra lá que os corpos cetônicos eles estão associados ao metabolismo dos lipídios, né? Porque ele é um produto intermediário, né, do metabolismo dos lipídios. E a gente vai ter a formação dos corpos cetônicos, né? E aí a gente vê isso quando pacientes com acidose diabética, pacientes com jejum prolongado. A gente está vendo isso bastante hoje em dia com os nossos pacientes com jejum intermitente, que não é acompanhado. Aqui no Brasil não é tão usual, lá fora se usa bastante, tem uma fita, é igual essa fita da urina, só que somente com parâmetro de corpos cetônicos, que o paciente compra para acompanhar em casa se ele está entrando em cetoacidose, se ele está liberando corpos cetônicos na urina. Olha que perigoso, porque se ele está, é porque a dieta está fazendo efeito, né? Ele entrou ali, ele está fazendo metabolismo dos lipídios, e aí ele tem uma redução de peso, né? Se entende isso com essas dietas. E aí esses pacientes eles têm esse risco da cetoacidose, que é extremamente grave, tá? Tem alguns quadros que o paciente ele morre em casa, ele não consegue recuperar a cetoacidose. E aí, por conta da acidose metabólica, ele não consegue, não dá tempo de ir ao médico e ele acaba ali falecendo em casa. Doenças pancreáticas e pacientes, né, com quadro de vômito também, tá? Ele não consegue fazer absorção dos nutrientes. A gente tem uma perda aí do equilíbrio energético proteico e o paciente entra ali a metabolizar os lipídios e acaba entrando em cetoacidose. Sangue na urina, tá? A gente tem hematúria, é diferente de hemoglobinúria, tá? Hematúria a gente tem quando a gente tem presença de hemácias na urina. Por isso que lá é importante aquele parâmetro de saber se a gente tem hemácia, se a gente tem hemólise, tá? Se a gente tem a presença da hemoglobina ali livre. Hematúria a gente vai ver quando? Litíase, glomerulonefrite, pielonefrite, tumores, traumas, intoxicações, né? Aquela exposição a agentes tóxicos. Hemoglobinúria, presença de hemoglobina na urina, a gente vai ver quando? Reação transfusional, paciente com anemia hemolítica, infecções como malária, por exemplo, né? Lembra, a gente tem um rompimento da hemácia, liberação da hemozoína, então a gente tem aqueles picos e o paciente chega num período que ele tem o rompimento da hemácia, por conta da produção do parasita no interior dessa hemácia, libera hemozoína, que causa febre do paciente. Então, voltando, como a gente tem hemólise, né, a gente vai ter ali a quebra dessas hemácias, a gente vai ter hemoglobinúria. E pacientes com queimaduras graves.
Qual a diferença de hemoglobinúria e mioglobinúria? Tá? Como que a gente difere? No nosso teste, a gente não consegue diferenciar hemoglobinúria de mioglobinúria. Tá? Como a gente faz um teste químico, a reação ela é bastante próxima. E a gente tem positivos, o resultado dá positivo quando o paciente tem mioglobinúria. Como que a gente diferencia por outros testes, tá? Por testes complementares, principalmente CK, né, a creatinoquinase, e a desidrogenase láctica. Tá? Esses dois parâmetros vão apresentar elevados no caso da rabdomiólise, que é quando a gente tem ali a presença da mioglobina na urina. Tudo bem? Existe uma técnica que a gente utiliza sulfato de amônia para fazer a confirmação, tá? Mas ela está em desuso, tá? Ela não é tão precisa, então a gente opta por usar aí os exames complementares. Bilirrubina. Bilirrubina, então tá ligado à degradação da hemoglobina, né? Então a gente vai ter lá o M, a gente vai ter a biliverdina, a gente vai ter a conversão, né, pelo M oxigenase, a biliverdina redutase, a gente vai ter a formação do complexo bilirrubina-albumina. Aí lembra lá que a gente tem a bilirrubina não conjugada, a bilirrubina conjugada. A gente vai ver isso mais a fundo no nosso metabolismo e as alterações hepáticas, tá? Na próxima aula. Então, eu não vou falar agora para a gente não matar, né, o próximo assunto. A gente vai falar da cinética da bilirrubina. Mais bilirrubina na urina, bilirrubinúria, a gente vai ter ali presente quando a gente tem lesão hepática, tá? Tá? E aparece no início. A gente também tem um urobilinogênio. Então, qual que é a diferença? Tá? Pacientes com bilirrubina positiva, geralmente 3 cruzes. E urobilinogênio normal, obstrução do ducto biliar. Paciente pode ter ou não bilirrubina positiva e urobilinogênio positivo, dano hepático. Tá? Doença hemolítica, eu tenho somente presença do urobilinogênio. Tudo bem? Então, a gente vai ter obstrução do ducto biliar em lesões hepáticas, hepatite, cirrose e tumores. Tudo bem? Nitrito. Nitrito está presente quando tem infecções do trato urinário por bactérias gram-negativas. Né? Por isso que a gente fala BGNs, bacilos gram-negativos. Tá? Uma série de bactérias que causam, né, frequentemente, infecções do trato urinário. E são bactérias que convertem o nitrato em nitrito. Por isso que a gente tem um nitrito presente na urina. E a gente vai ter aí um indicativo de infecção do trato urinário, tá? Nossa, mas o meu paciente ele deu nitrito negativo e bactérias numerosas na urina e um número elevado de leucócitos. Infecção do trato urinário, só que não é por bacilos gram-negativos, tá? Então, o nitrito ele não é obrigatoriamente, ele não tem que dar positivo obrigatório no meu paciente com infecção do trato urinário, porque ele só vai dar se for por uma série de bactérias que são os bacilos gram-negativos. Caso não, o paciente vai ter nitrito negativo, tá? A gente não exclui diagnóstico de infecção do trato urinário com pacientes com nitrito negativo, tá? Ele não é exclusivo da infecção, tá? Toda infecção tem que dar nitrito positivo. Não, isso é mito, tá? Os interferentes para análise da minha urina, umidade relativa do ar. Então, se eu tiver um ambiente úmido, não tiver um ambiente controlado, na hora de processar o meu material, eu vou ter uma interferência na temperatura da amostra. Tempo de leitura da fita, né, ele tem que ser de 60 a 120 segundos. Se for menos que isso, eu não vou ter o resultado ainda. Se for mais que isso, eu vou ter contaminação. Corantes, medicamentos, estocagem do material e se eu não colocar a fita inteira, tá? Então eu tenho que imergir a fita inteira na urina para ser feita a leitura. Então a gente tem que fazer a centrifugação do material após a análise química. A gente centrifuga a 400 FCRs, né? Ou se a gente trabalha com RPM, né, que é a rotação por minuto, de 1.500 a 2.000 RPM, a gente não passa disso, a gente vai ter ali destruição de elementos por no máximo 5 minutos, não é 10, tá? O que é padronizado são 5 minutos. Quando eu passo disso ou aumento a rotação, o que acontece?
destruição de elementos figurados da urina, tá? Então não vou conseguir encontrar esses elementos, eu vou ter um resultado falso negativo. Concentração do elemento, então preciso de uma urina de aproximadamente 10 ml, então faço a centrifugação, desprezo cerca de 9 ml, tá? Que isso aqui é o meu sobrenadante, então vai ficar ali o sedimento, caso o paciente tenha um excesso de sedimento, eu consigo até visualizar esse sedimento, deixo mais ou menos 1 ml, ali eu homogenizo e vou pipetar 20 microlitros da amostra. E aí eu coloco na minha lâmina de visualização. Aqui a gente tem a câmera Neubauer, né, da minha visualização. E aí eu vou ver primeiro os... Tá? Então, leucócito indicativo de infecção, leucócito indicativo de infecção urinária, tá? Aqui eu tenho aglomerados de leucócitos, tá? Eu posso ter essa formação desses aglomerados, tá? Aqui são células que a gente chama de células cintilantes, células de Stemmer-Malbin, né? Tá ligado ali a infecções, é uma célula grande. Presença de hemácias na urina, então a fitinha vai estar positivo para sangue, eu consigo visualizar as hemácias, tá, na urina, então eu tenho esse halo transparente, a diferença da hemácia do leucócito. A hemácia eu consigo ver, né, mais ou menos ela bicôncava, ela é transparente, e o leucócito, ele é um pouco maior, tá? Só que qual que é o ponto do leucócito? Ele é granuladinho, então quando eu vejo granuladinho, não vejo ele transparente, né? Ele é leucócito. Quando eu vejo só esse redondinho, esse halo, é hemácia, tá? Na urina isotônica, o aspecto dessa hemácia é normal, tá? Quando ela está muito diluída, ela está hipotônica, essas hemácias elas ficam maiores, tá? Por conta da osmolaridade. Na urina concentrada, a urina vai estar crenada, tá? Então, urinas com alta densidade, eu vejo a urina crenada, como se fosse equinócitos, tá? Então, aqui os aglomerados de hemácias, pacientes com bastante hematura, eles têm esses aglomerados de hemácia. E aí a gente tem as nossas células epiteliais, que pode ser de descamação, né, natural, pode ser epitélio. A gente tem os epitélios vaginais também. Então, ele é dado como ausente, raro, moderado ou numerosos. Quando que é raro? Quando tem mais ou menos 3 por campo, moderado de 4 a 10 e numerosos acima de 10 por campo. Então, aqui nossas células epiteliais, núcleo pequenininho, né, citoplasma grande, ela é irregular, às vezes ela está dobrada. A gente tem os epitélios de transição, que é epitélio da bexiga, células redondas com variação. Células do epitélio vaginal, a gente vai ver algumas bactérias, né? Às vezes a gente consegue ver ali em cima várias bactérias. Né? A diferença da vaginal e a de descamação é o núcleo, tá? Se a gente ver aqui, o núcleo dela é pequenininho, ó, da vaginal, e ela tem um citoplasma grande, é uma célula grande com um núcleo bem pequenininho. E aqui, ó, ela é recoberta de Gardnerella, né, que faz parte da microbiota. Né? A gente vai ver aqui as Gardnerellas na superfície, ó. Ela faz parte da microbiota, tá? Vaginal, a gente consegue ver ela no epitélio vaginal. Muito epitélio vaginal, muito Gardnerella, não foi feita a asepsia correta. Epitélio renal, tá? Célula redonda, núcleo grande, a gente tem que reportar no laudo. Grande, redondo, é uma célula bastante diferente da célula de epitélio de transição, tá? Principalmente no tamanho. Então aqui a gente vê a diferença de uma hemácia e uma célula do túbulo renal. Então, célula do túbulo renal e as minhas hemácias, tá? Ó, estão todas crenadas, tá vendo? Ó, parece membroequinócito, ó, todas crenadinhas. Corpo graxo, a gente vai ver na lipidúria. Então, pacientes com síndrome nefrótica, nefropatia, por conta do diabetes, né, envenenamento por mercúrio ou etilenoglicol, a gente vê aí o corpo graxo oval, tá? Esse excesso aí. Nós temos os macrófagos, células grandes, irregulares, núcleo grande. Cilindros, tá? Ele é importante, bastante importante na avaliação da função renal, tá? Quando a gente tem presença de cilindro, é bastante indicativo para insuficiência renal. A gente dá como ausente raros, moderados.
tá? Ele é formado, né, aqui a gente consegue ver nesse corte a formação de cilindros hemáticos, tá? Nos túbulos renais. Esse corte tá lindo, né? Então a gente consegue ver captura de Bowman nesse corte, a gente consegue ver os túbulos, né, ali, os túbulos renais com formação, tá? Então aqui, ó, como ele é formado, tem um túbulo, ele é formado lá dentro, ele se desloca e aparece na urina, tá? Olha a quantidade aqui nessa imagem de cilindros formados, tá? Paciente com insuficiência. Cilindro hialino está ligado a estresse, desidratação e também glomerulopatias, indicativo de lesão renal, tá? Ele é transparente, às vezes ele tem umas fissuras nas laterais. Tá? Cilindro hemático, tá? Insuficiência renal aguda crônica a gente vê, cilindro hemático. Cilindro leucocitário, tá? Infecções renais. Aqui a gente vê os leucócitos aglomeradinhos, tá? Eles vão se amontoando nos túbulos renais, principalmente na glomerulonefrite, e aí a gente tem a formação desse cilindro leucocitário. E aqui é a formação, né? A gente tem o granuloso e o sério, e como ele vai se formando, né? A gente vai tendo esse acúmulo de células, né? Essas células mais velhas de descamação dos túbulos renais. Aí eu tenho a formação do granuloso grosso, seguido do granuloso fino, tá? E aí futuramente ele vai ser um cilindro sério. Eu posso ter um cilindro granuloso antes de formar o cilindro sério, tá? Significa o quê? Estou fazendo a formação de muitos cilindros, isso não é legal. Cilindro sério e o granuloso, tá? O sério, ele às vezes vem quebradinho, e o meu granuloso grosso. Cristais a gente dá também em ausentes raros, moderados e numerosos. Aqui a gente tem um cilindro de ácido úrico, então um cilindro de reação ácida, cilindro de ácido úrico, cilindros de ácido hipúrico, tá? Principalmente por exposição ao tolueno, esses pacientes apresentam esses cilindros, oxalato de cálcio, então pacientes que ingerem pouca água, pacientes que têm uma tendência maior para a produção de pedra no rim, de urolitíase, pacientes que fazem um alto consumo de planta rica em oxalato, né, às vezes pimentão e tomate. Aí a gente tem o oxalato de cálcio monohidratado, isso é bastante importante, porque a gente vê isso na contaminação pelo etilenoglicol. Isso aqui lembra da cervejaria, que teve a contaminação por agente anticongelante, né? Por etilenoglicol. O que, que acontece? Se tivesse feito o exame de urina desses pacientes de uma forma, né, tivesse feito uma boa leitura, às vezes daí foi um indicativo. Quando a gente pega o oxalato de cálcio monohidratado, é indicativo de contaminação por etilenoglicol. A gente já consegue fazer o diagnóstico e seguir com esse paciente para toxicologia para identificar ali o etilenoglicol. Urato amorfo significa precipitação do sais de urina. A gente vê urato amorfo em urinas velhas, tá? O leito vai se formando. Aí a gente tem o fosfato triplo, né? Parece um envelopezinho, lindo ele. A gente vê nos casos de pielonefrite, doença renal, pacientes com urina retida. A gente tem a formação do fosfato triplo. Carbonato de cálcio, né? Ele não tem significado clínico, não se tem na literatura nada indicando uma determinada. Aí nós temos os cristais alcalinos, biurato de amônio, parece um bonequinho do Mamonas Assassina, a gente vê nas hepatopatias. Aí nós temos os de origem metabólica, né, como a cistina. A gente vê isso nos erros inatos do metabolismo, né, pacientes também com reabsorção tubular alterada, né, e aí a gente tem aí nas aminoacidopatias a presença cristais de colesterol, cristais de origem metabólica, tá? Ele é bastante bonitinho.
Sulfadiazina, são os cristais de sulfa, tá? De origem, né, iatrogênica, que ele é proveniente do metabolismo de medicamentos, de excreção, tá, de produto final de medicamentos, cristais de amoxicilina, sulfonamida, unionavir, antirretroviral, aciclovir, também antirretroviral. E aí nós temos aqui essa imagem de fosfato de cálcio, um cristal de ácido úrico bastante grande, tá? E aí nós temos as bactérias, a gente também determina como ausente, raro, moderado e numerosos, tá? Então, bactérias raras, aqui a gente já vê as bactérias numa maior quantidade, tá? Aqui vários cocos isolados, um aumento de muco. Numerosos, a gente já vê uma grande quantidade de bactérias. Às vezes a amostra ela vem forrada de bactéria, tá? Você nem vê o fundo, é só bactéria. Muco, tá? Normal, encontra muco na urina. Ausente, raro, moderado, numerosos. Quando a gente tem um aumento grande de muco, às vezes significa que o paciente não supervisou o primeiro jato. Às vezes a gente encontra tricomonas, tá? Então a gente tem que reportar, é obrigatório reportar a presença de tricomonas, até porque a urina é o principal exame diagnóstico de tricomoníase. Então, a tricomonas, alguns laudos já vêm com a informação de tricomonas para você colocar lá ausente. Alguns não tem, então você tem que pôr observação se você encontra. E a gente coloca presença de tricomonas SP, tá? A gente não usa mais o termo tricomonas vaginalis, até porque existem outras espécies que a gente desconhece a diferença morfológica. Então, como a gente não pode indicar espécie errada, a gente coloca somente o gênero, tá? Tricomonas, e a gente coloca o SP de espécies, quando a gente não sabe a espécie exata. E algumas tricomonas, a gente consegue ver ela em movimento, às vezes ela fica girando no próprio eixo. Alguns parasitas a gente pode encontrar enteróbios, por exemplo. Enteróbio significa contaminação fecal. E alguns parasitas, como o Schistosoma hematobium, que é um parasita comum de trato urinário. No Brasil não é comum, tá, de a gente encontrar, mas ele é comum de trato urinário. A diferença dele para o Schistosoma mansoni é o local que a gente tem um espículo, tá? Que o espículo dele ele não é lateralizado, tá? Como o Schistosoma mansoni. E a gente tem alguns ácaros que a gente pode encontrar na urina também. Isso representa a questão da higiene, então não foi feita a asepsia correta, se a gente encontrou, né, ácaros na urina. E fibra às vezes é da gaze, às vezes é da roupa íntima, às vezes é da própria peça de roupa que acabou caindo ali e contaminando o material. Tá? A gente tem que saber identificar para não achar que é algo patogênico. Tá? Algumas coisas que a gente não tem noção do que seja. Tá? Então aqui alguns elementos, alguns artefatos que a gente não sabe o que significa. Tá? Na urina isso é bastante comum encontrar, tanto urina quanto fezes, algumas coisas bem diferentes. Leveduras. Leveduras a gente tem que colocar se ela é ausente, se é raro, moderado e numerosos. E se tem presença de levedura, a gente tem que colocar se a levedura está em brotamento ou em brotamento com pseudohifas, tá? Ou se é somente levedura. Tudo bem? Deu uma travada. Aí. Leveduras em brotamento. Tá? A gente consegue ver aqui, ó, o início do brotamento. E aqui pseudohifas, tá? A levedura, a grande maioria das vezes, é Candida albicans. E a gente vê aqui a pseudohifa, tá? Ela não é hifa, tá? Ela tem pseudohifa, tudo bem? A gente não pode falar que ela tem, são hifas de Candida albicans. Candida albicans não tem hifa, ela tem pseudohifa, tudo bem? Vamos usar o termo correto. Aqui é uma amostra com bastante levedura. E espermatozoide, quando que a gente relata? A gente pode relatar se ele é ausente, raro, moderado e numerosos,
porém somente em homens. A gente não relata a presença de espermatozoide em mulheres, isso é muito chato relatar, não se relata, tá? É uma questão ética e moral. E a gente só relata em homens a partir de 45 anos, que aí tem um significado clínico para algumas alterações de próstata, tá? Ou de canal vesicular. Então, a gente só reporta homens acima de 45 anos. Uma amostra com bastante espermatozoide, tá? A gente vê bastante espermatozoide nessa amostra. Aqui é uma amostra de uma adolescente, a gente não reporta o resultado. Bastante. E o dismorfismo eritrocitário, né? Quando que ele é importante? Ele é bastante pedido, solicitado pelos nefrologistas, tá? Então ele é bastante indicado. Quando a gente tem hematúria, essa hematúria ela tem um significado clínico, e o dismorfismo eritrocitário, ele ajuda a gente a identificar, tá, a origem. Então ele é bastante importante, tá, para avaliar a origem, tá, desse sangramento. E aí a gente tem que olhar a morfologia da hemácia na urina. A gente avalia na hematologia, a gente avalia também na urina, tá, as alterações das hemácias. Aqui a gente pode ver uma hemácia ela sendo pressionada dentro de um túbulo renal. Então a gente vê que ela sofre, né, ela sofre uma lesão mecânica e ali ela muda de forma. E aí a gente tem a representação de uma patologia, né, da obstrução aqui de um túbulo renal. Então aí a gente consegue ver o estresse mecânico, né, causado pela passagem da hemácia ali na membrana basal do glomérulo, algumas fissuras, né, então ela vai sendo espremida, né, e a gente vê as alterações. A gente consegue ver isso na microscopia, tá? O que é bacana. Então, quando a gente consegue ver essas alterações dessas hemácias na urina, é por conta disso, né? Ela passou por esse estresse mecânico, acabou mudando a forma dessa hemácia, e aí ela tem um significado para o nefrologista. Tem um bom significado clínico. Aí as características é alteração da membrana celular, ruptura da membrana celular, a gente tem perda do conteúdo de hemoglobina, perda do citoplasma, e também a gente vai ver extrusões, né, extrusões citoplasmáticas, isso a gente consegue ver na microscopia. Então, aqui são a morfologia das hemácias. Tá? Aqui nós temos os dismorfismos, então a gente tem os discócitos, né, os equinócitos, são aquelas hemácias crenadas, anulócitos, a gente não consegue ver fantasmas, são as hemácias que perdem o conteúdo de hemoglobina, então ela perde a refratância na microscopia. Aí eu vejo só uma sombra, tá? Por isso de hemácia fantasma, eu vejo só a sombra de uma hemácia. Os esquizócitos, restos de hemácia, então isso significa uma alteração bastante grave. Os estomatócitos, os codócitos, que são nossas hemácias em alvo, tá? O quinesócito e os acantócitos, que ficam parecendo um Mickeyzinho, tá vendo? Ele fica com umas orelhinhas. Então aqui a gente consegue ver bem, né, um acantócito. A gente tem um codócito, codócito e os acantócitos, tá? Que a gente consegue ver na microscopia eletrônica, né, aquela formação ali, né, por conta dessa ruptura, tá? Acantócito, tudo bem? O acantócito é um dos mais comuns. E é importante a gente reportar isso no laudo, e quando vem o pedido, que é um exame separado de dismorfismo eritrocitário, a gente tem que reportar e classificar a quantificação. Então, por exemplo, aqui nesse laudo, é um laudo de dismorfismo eritrocitário, né, de dimorfismo eritrocitário. Nós temos aqui a quantidade de hemácias, então a gente reporta a quantidade de hemácias, a gente coloca aqui a presença de hemácias dismórficas, e aqui a gente tem a quantidade,
tá? A gente faz uma conta, a gente conta 100 hemácias, e dali a gente vai ver a porcentagem delas, tá? De dismorfismo. Então, né, patológico, a gente tem 57% de acantócitos monodiverticulares, ou seja, ele tem apenas uma orelhinha do Mickey ali, tá? Os polidiverticulares é que tem várias alterações. E a gente tem o isomorfismo, né, que são as hemácias fantasmas, tá? Que é diferente de dismorfismo, ele é um isomorfismo, que é aquela hemácia que perde o conteúdo hemoglobínico. Tudo bem? Dúvidas? Se tiver dúvida, a gente reporta lá no fórum e a gente discute. De urina. Então, aspecto, depósito, né? Depois da centrifugação, a gente tem que colocar se esse depósito ele é raro, moderado ou abundante. A cor, pH, densidade, proteína, tá vendo? A gente tem todo um padrão para reportar o resultado. Sedimentoscopia, aqui, ó, presença de leucócitos, 279 mil leucócitos. Indicativo de quê? Indicativo de infecção, né? Urinária. Hemácias, ó, o paciente também tem hematúria. Hematúria, leucocitúria. Indicativo de infecção urinária. O paciente apresenta proteína negativa, tá? Essa hematúria não é de origem renal, tá? É origem pós-renal. E aí a gente tem as bactérias positivas, tudo bem? O que tem que fazer com esse material? Esse material ele tem que ser feito a bacterioscopia, depois isso na microbiologia, né, no setor de microbiologia. É feita a bacterioscopia, é feita a cultura, né, no Urobac, e o antibiograma, tudo bem? De urina, então a gente vê a amostra ligeiramente turva, tá amarelo, pode ser uma amostra mais concentrada, pode não ter sido ali dispensado o primeiro jato. Leucócito de 9.000, hemácias de 6.000, tudo dentro do valor de referência, tá? De até 10 ali até 8. Isso muda, tá? De laboratório, esse valor de referência. E a gente tem proteína positiva, tá? Que deve ser estudada, pois a proteinúria pode ser indicativo, né? Um excesso na dieta, porque a gente não vê outras alterações, não vê presença de cristal. É algo a ser investigado. Aqui um outro exame de urina. Nesse aqui a gente já viu oxalato de cálcio, tá? A gente vê hemoglobina, a gente vê presença de leucócito, a gente vê células epiteliais, né? E células do epitélio vaginal. Tá? Tudo bem com urina 1? Então, urina 1, a gente faz os levantamentos das dúvidas no fórum, tá? E além da urina, a gente tem os outros exames, os exames bioquímicos, que eles são feitos por meio do plasma ou do soro do nosso paciente. Então, lá a gente tinha urina, agora a gente tem sangue, tá? E a gente vai ver os marcadores bioquímicos. Primeiro, marcador bioquímico. Então, primeiro, o que é um marcador bioquímico? A gente vai discutir isso mais quando a gente for falar dos marcadores cardíacos, mas para adiantar. Os marcadores bioquímicos, no caso dos rins, não tanto, tá? Nesse sentido, mas ele está presente quando a gente tem lesão de algum órgão, tá? No caso dos rins, a gente tem esses marcadores presentes por conta da excreção, tá? Então, são substâncias que a gente faz reabsorção, geralmente, naturalmente. A gente excreta, tá? Essas substâncias. Então, quando a gente tem ele aumentado no soro, né, no nosso plasma, quando ele está circulante, quando a gente dosa no soro no plasma, ele está aumentado, é sinal que o quê? Eu estou tendo lesão renal, eu não estou conseguindo excretar essas substâncias estão voltando para o meu organismo e elas ficam elevadas em nível sérico, tá? Elas não devem ficar circulantes, tá? No meu plasma. Ela tem que ser excretada. Então, quando o meu rim não consegue mandar ela embora, ela fica ali presente e aumentada no meu sangue. Uma delas é a creatinina, tá? Ela avalia e monitora a função na escritura renal. Existe, né, um tempo de jejum. Atualmente, saiu algumas novas diretrizes, a gente vai discutir ela um pouquinho na aula de cardio e hepato, sobre essa questão do jejum,
Tá? Há um jejum mínimo de 4 horas. E aí a gente tem essa reação de Jaffe, né, que é com pricato alcalino. E a gente faz esse teste enzimático colorimétrico. A gente consegue determinar ali. Tá? Então ela é produto, tá, dos músculos. Então ela é produzida em uma taxa constante no nosso organismo. Tá? Ok, ele tem um nível basal. O metabolismo da minha fibra muscular, né, da questão da creatina. Aí eu tenho creatina quinase, fosfocreatina e a gente tem a produção da creatinina. E essa creatinina, ela tem que ser excretada, porque ela é um produto final de metabolismo, ela não deve ficar no meu corpo, ela tem que ser excretada, tá? Porque ela é um resíduo, tudo bem? E aí esse resíduo, ele é produzido, tá, nos músculos, por meio da creatina. Aí eu tenho as reações e aí eu tenho a formação desse produto final, tá? Ela é uma molécula endógena, ela tem que ser filtrada, tá? Ela é livremente filtrada pelo glomérulo. Quando há alteração renal, aí eu tenho, tá, a reabsorção. Tudo bem? Então, quando eu tenho diminuição da minha taxa de filtração glomerular, por algum motivo, alguma alteração, essa creatinina, ela eleva. Tá? Eu tenho os valores de referência. Para adulto, ela tem que ser inferior a 1,2. Há uma diferença em mulheres e homens, mas geralmente esse valor para os dois fica em torno de 1,2, 1,3. Então, ela sempre tem que estar inferior a 1,2. Tudo bem? 5 a 10 anos, então para crianças de 5 a 10 anos, esse valor é menor ainda, é menor que 0,8. E de 1 a 5 anos, esse valor tem que ser menor que 0,5. Tá? Então, ele é bem sensível. Qual que é a diferença de outros marcadores que a gente tem uma faixa maior para explorar? Creatinina 1,4 já representa uma lesão renal, tudo bem? Então, se ela está ali inferior a 1,4, ela já representa 1,6. Tá? Diferente, por exemplo, quando a gente pega um TJ, um TGP, de valor de referência de 45, 40, e esse paciente apresenta 50. Tá? A clínica é um pouco diferente, tá? Ela não é tão agressiva. Já o paciente com lesão renal, ele é bem sensível na questão da creatina, da creatinina. Ureia, então ela vem do metabolismo, tá, da ureia. Produto final também, ela tem que ser excretada. Então ela também vai monitorar a função. Tem um jejum, tá, de mínimo de 4 horas. E para neonato, o valor de referência ele vai de 8,5 a 26 mg por decilitro. Criança de 11 a 39. Adulto de 15 a 39. Então, adulto, o valor sempre é menor que 39. Passou de 39, tá? Ureia elevada, tá? E aí a gente tem que avaliar ali os rins e identificar, né, o que está acontecendo, qual é o tipo de injúria. Existe um valor crítico, tá? Porque a ureia ela é bastante sensível, até mais sensível que a creatinina, na questão do diagnóstico precoce de lesão renal, e ela apresenta alterado mais rápido, tá? No início das lesões, da injúria renal. E existe um valor crítico, tá? Aquele valor crítico que a gente comenta que a gente tem que avisar o médico imediatamente quando a gente faz a análise, liberar o laudo o mais rápido possível e comunicar o solicitante. E a gente tem um valor crítico dela aí de acima de 200. Então, toda vez que apresenta o resultado acima de 200, creatinina ali acima de 2,0. Então, creatinina 2,0 e ureia acima de 200 mg por decilitro, imediatamente comunicar o solicitante. Então, um valor crítico, o paciente tem risco. Tudo bem? O rim dele não está funcionando, ele pode ter ali parada da função do rim. A gente tem a microalbuminúria. A albumina ela é reabsorvida, então ela é a albumina é uma proteína bastante importante, tá? Na questão da osmolaridade, da pressão corrida osmótica, transporte de íons, transporte de medicamentos, transporte de metabólitos. Ela tem funções infinitas, né? Muitas funções no nosso organismo, ela é muito boa. Ela é produzida, sintetizada, né, uma grande parte no fígado. E aí essa albumina, quando a albumina ela passa, né, pela filtração glomerular, ela tem que ser reabsorvida. Ela é boa para o meu corpo, tá? Só que aí, quando tem uma lesão renal, ela acaba ali tendo uma alteração também, tá? Então eu tenho que medir essa microalbuminúria, porque elas são pequenas quantidades, né, de proteína da urina,
E aí eu não faço pelo sangue, tá? Eu faço pela urina. Então eu coleto a amostra do meu paciente durante 24 horas, tá? E ali eu faço a dosagem de albumina nessa urina e eu tenho um cálculo para saber o valor de microalbuminúria. E aí tem importância principalmente na nefropatia diabética por conta das lesões, tá? Que podem ser reversíveis, né, na questão da nefropatia diabética. Então a microalbuminúria é um teste funcional, vamos dizer assim. Tá? E o valor de referência é inferior a 30 mg por 24 horas. Então, se eu encontro mais que isso na minha urina de albumina, opa, alguma coisa acontecendo. Meu rim ele não está reabsorvendo albumina, ele está excretando albumina. Isso não é legal. Tá? Não é legal perder proteína. E aí a gente tem um marcador novo. Tá? Ele é relativamente novo, o Enigal. Essa sigla vem de lipocalina associada à gelatinase neutrofílica. O que é isso? Tá? É um marcador precoce de lesão renal. Essa proteína da superfamília das lipocalinas, ela está presente originalmente, ela é encontrada nos neutrófilos. E ela vai participar da morfogênese renal. Tudo bem? Então, quando o rim ele sofre dano e ele precisa reparar, eu tenho ali a presença da Enigal. Tá? Então, por isso que ele é um marcador precoce. Então, ele apresenta um papel protetor, tá, dos meus órgãos maduros, então de indivíduos adultos jovens, tá? Indivíduos adultos que apresentarem lesão renal. Eu tenho ali o surgimento precoce, tá, do Enigal, porque a gente tem o recrutamento dessas células, então imediatamente eu consigo ali fazer a identificação. Ele é um teste bem sensível, eu consigo fazer a identificação, tá, dessa substância, tá? Então a gente vê em lesão renal isquêmica e nefrotóxica, tudo bem? A expressão de Enigal, né? Então existe, né? Eu posso fazer ela feita bioquímica, né? Por bioquímica, mas geralmente a gente faz por uma expressão. A gente também pode fazer por expressão, é uma das formas mais utilizadas por expressão de higiene. Mas a gente tem aí esse Enigal, né? A expressão dele é induzida nas células epiteliais que são lesadas, né? Como a gente falou, quando a gente tem essa alteração do télio renal, a gente tem o recrutamento dessas células e a gente tem essa molécula aí presente, tá? Então ela está presente quando a gente tem aumento da resposta proliferativa e aí quando a gente vai fazer essa reptilização tubular, né? Quando a gente vai ter ali a formação de novos tecidos depois de uma lesão, do início da lesão, a gente tem a presença do Enigal. Tá? Quando a gente faz a dosagem bioquímica, o valor de referência é de 0,7 a 98 nanogramas. Olha como é pouquinho, tá? É um teste bastante sensível. Então a gente tem ali com valor de referência 0,7 a 9,8, que aí é um valor basal, tá? Da reparação convencional. Tá? Ele é o marcador mais precoce da injúria renal aguda, né? Da nossa insuficiência renal aguda. Ele é mais sensível que a creatinina, mais sensível que a ureia. Tá? A gente tem aí o Enigal como novidade nos marcadores renais. Tudo bem? Pessoal, é isso. A gente continua a nossa aula, as nossas discussões nos fóruns. Não esqueçam, tá, de dar uma olhada na aula. Tá? Como é vídeo, você pode ver 1000 vezes, você pode voltar. Teve dúvida, pergunta no fórum, tá? Não deixa a informação acumular. Tá? É isso. Um grande beijo e até mais.